Oi, primeiro ano. Hoje a gente vai fazer a correção das questões que eu pedi para vocês entregarem. A questão 2 era aquela questão que pedia para classificar se uma sacola estava em repouso ou em movimento, usando a pessoa como referencial. Então vamos para a primeira situação. Se a pessoa estivesse segurando a sacola e a pessoa estivesse em movimento. Lembrem que a pessoa é o referencial. Em relação à pessoa em movimento, andando, né, segurando a sacola está mudando de posição comparada com a pessoa? Não. Então, nessa situação da pessoa em movimento, sendo a pessoa referencial, a sacola está em repouso. Agora, olhando para outra situação. Se a pessoa estivesse em repouso, a pessoa parada, segurando a sacola, pessoa em repouso. Compara, né, a pessoa à sacola ou a sacola à pessoa. A sacola está mudando de posição em relação à pessoa? Não. Então, a sacola também está em repouso. Nessa situação, onde a pessoa é referencial e a gente está analisando o movimento ou o repouso da sacola, para os dois casos coincide que a sacola está em repouso. Então, nossa resposta, a sacola, né, está em repouso. A questão 5 era a questão que estava falando sobre a situação deixa eu olhar aqui, da Heloísa e do Abelardo. A Heloísa é uma menina que está sentada dentro de um ônibus na poltrona e ela faz uma afirmação. E o Abelardo, ele está fora desse ônibus e ele também faz uma afirmação. A afirmação da Heloísa diz que a pessoa, o passageiro que está à frente dela, está em repouso, enquanto o Abelardo diz que esse passageiro, esse mesmo passageiro, ele está em movimento. E a questão pede para a gente tentar interpretar as duas falas de uma maneira que elas estejam corretas. Então, vamos lá. Primeira situação da Heloísa. Ela disse que o passageiro que está sentado à frente dela no ônibus está em repouso. Essa afirmação está correta? Sim, desde que seja utilizado algo dentro do ônibus que seja o referencial. Então, por exemplo, a própria Heloísa, uma poltrona do ônibus, algo que esteja em movimento junto com esse passageiro. A afirmação do Abelardo dizer que o passageiro que está sentado na frente da Heloísa está em movimento, está correta? Sim, desde que o referencial esteja fora do ônibus. Então pode ser, por exemplo, um banco de uma praça sendo utilizado como referencial, o próprio Abelardo sendo utilizado como referencial, algum objeto que esteja fora do ônibus. Então, para a afirmação da Heloísa, o referencial é um objeto ou uma pessoa que esteja no ônibus. E para o Abelardo, o referencial é um objeto ou pessoa que esteja fora do ônibus. Agora a gente vai para as questões matemáticas, tá? Questão 6. A questão 6, o enunciado na listinha de vocês estava errado, tá? Depois que vieram vários alunos me perguntar para tirar dúvida, eu fui procurar a lista e realmente, na hora que eu fiz o transporte do meu banco de questões pro arquivo, não sei o que aconteceu, que desconfigurou e
enunciado saiu errado. Mas aqui eu vou corrigir como se eu estivesse falando do enunciado certo. Vocês vão ter acesso ao enunciado certo no arquivo que vai estar disponível na plataforma Google Class. Bom, o que muda na questão 6, né? O enunciado errado estava na letra B. A letra A é igual, tá? O que dizia a questão 6? A questão 6 dizia que em uma estrada existia o marco zero, que estava entre as cidades A e B. À esquerda do marco zero se encontrava a cidade A 30 km. E à direita do marco zero se encontrava a cidade B a 42 km. Então, a primeira parte da questão era entender, interpretar e desenhar esse esquema para vocês conseguirem resolver. Aí, a letra A dizia que no quilômetro 12 partiu um veículo que ia em direção à cidade B e parava no quilômetro 36 e pedia qual era o deslocamento desse veículo. Então, a gente quer descobrir ΔS. Além disso, a letra A dizia que essa trajetória estava orientada da cidade A para a cidade B. O que significa isso? Significa que do marco zero, que é o nosso referencial para a esquerda, todas as posições vão ser adotadas como valores negativos. E do marco zero para a direita, todos os valores de posição serão positivos. Nessa questão, como as posições estão dadas para o lado direito do marco zero, então significa que a posição de partida desse veículo, que seria o S0, é igual a 12 km. E a posição de chegada, que é a posição final, que é o SF, é igual a 36 km. Como a gente quer deslocamento, matematicamente, deslocamento é a diferença entre a posição final menos a posição inicial. Quem que é a posição final desse veículo? 36, então substitui os valores na equação. Quem que é a posição inicial? 12. Pessoal, essa equação aqui vocês podem encontrar ela de várias formas diferentes, tá? Vocês podem encontrar ela como ΔS é igual a S menos S0, ou ΔS é igual a SF menos SI. Ela tem várias formas de escrita diferentes, mas isso não significa que são equações diferentes, elas representam a mesma coisa. Mas enfim, só fazendo um adendo. Fazendo a diferença entre esses dois valores, 36 menos 12, 24. Então, o deslocamento desse veículo, que é a distância que ele andou para sair do ponto 12 km e chegar no ponto 36, 24 km. Para a questão B, o que mudava? Dizia-se que a orientação agora era da cidade B para a cidade A. Então, aqui em cima eu tenho a flechinha indicando essa orientação. O que significa isso agora, né? Agora, tudo que tiver à esquerda do marco zero, a gente vai adotar como valores positivos. E o que tiver à direita do marco zero vai ser adotado como valores negativos. A gente mudou a orientação dessa trajetória. Também, a questão diz que o veículo parte da cidade a 10 km depois da cidade A. Então, a minha posição inicial aqui vai ser 20 km. Por quê? Em A é 30, aqui é 20, 10 e 0. E ele chega 10 km antes da cidade B. Então, a posição final dele é igual. Se eu tenho valores negativos aqui, a cidade B está a menos 42 km do marco zero, a minha posição final vai ser menos 32 km. Tá? O que pedia? De novo, pedia-se o deslocamento desse veículo. Bom, deslocamento, posição final menos inicial, ΔS é igual a posição final menos inicial, ΔS é igual.
Posição final, menos 32, menos a posição inicial, 20. Ó, cuidem, esse sinal negativo aqui é da equação, ele não pode sair. Esse sinal negativo aqui é da representação da posição. Deslocamento é igual. Eu tenho dois números negativos sendo subtraídos. Então, a gente soma. Menos 52 quilômetros. O que indica esse sinal negativo aqui na frente do valor da posição? Significa que está errado isso daqui? Não significa que está errado. Tem uma interpretação por trás desse sinal negativo, né? Esse sinal negativo que aparece aqui, ó, nos informa que o veículo está no movimento retrógrado. O que significa o movimento retrógrado? A trajetória dessa estrada está orientada para um lado, mas o movimento do veículo acontece para o outro. Nesse caso aqui, eu tenho um sinal positivo, ele não aparece aqui. Significa que esse veículo está no movimento progressivo. O que é um movimento progressivo? A trajetória da minha estrada ou da minha rua está em um sentido e o meu veículo está se movimentando nesse mesmo sentido.